Bem-vindos à 11ª videoaula da disciplina de Libras. Hoje nós continuaremos tratando de aspectos da estrutura linguística das línguas e sinais e especificamente da Libras. Nessa videoaula nós falaremos a respeito de processos de formação, ou seja, de criação de novas palavras na Libras, bem como de processos de modificação de palavras dessa língua, ou seja, processos que consistem em agregar a essas palavras informações gramaticais e que, para tanto, resultam na modificação de suas formas. Esta videoaula se baseará num texto meu e da professora Silvia Lia Grespan Neves, que ainda está em preparação, e num artigo da professora Magali Dedino, no qual ela trata de um dos processos de modificação das formas de alguns sinais da Libras, chamado incorporação de numeral. As línguas são bastante econômicas no que diz respeito a processos de criação de novas palavras, dado que, em geral, elas reaproveitam palavras que já existem, ou seja, elas não criam novas palavras a partir de formas totalmente inéditas, desconexas de outras já existentes na língua. Isso fica evidente com palavras do português como acamado e sofacama, que são formadas a partir de uma palavra que já existe na língua, a palavra cama. O que a gente observa é que essas palavras em português são formadas a partir de estratégias, de processos diferentes. Num caso, nós temos a palavra cama, a fixação de elementos antes e depois, ao passo que no caso de sofá-cama nós temos a junção da palavra cama a uma outra palavra que já existe na língua, que é a palavra sofá. Esses processos são tecnicamente chamados, respectivamente, de afixação e composição. Como eu disse, a fixação consiste na inserção de um elemento antes da palavra, chamado de prefixação, ou depois da palavra, sufixação, e, em alguns casos, antes e depois, que é o caso de acamado. A composição, por sua vez, consiste em juntar duas palavras independentes, como, por exemplo, sofá-cama e guarda-chuva. Nesses casos em que a gente é capaz de identificar as partes que formaram o composto, nós temos composição por justaposição. Naqueles em que um dos elementos que compõem esse composto começa a sofrer alterações na sua forma e, portanto, fica um pouco mais difícil delimitar exatamente onde um termina e o outro começa, nós temos composição por aglutinação. E um exemplo desse tipo em português seria pernilongo, em que a gente ainda consegue reconhecer as formas primitivas, perna e longo, mas a gente já observa uma alteração na forma de uma das partes do composto, que é perna e que virou perne. Em alguns casos, as mudanças são tamanhas que os falantes deixam de reconhecer as partes que formam um determinado composto e passam a reanalisá-los como uma palavra simples. É isso que acontece com a palavra embora, que a gente usa em expressões do tipo eu fui embora. Etimologicamente, essa palavra vem da expressão em boa hora. Só que nenhum falante de português consegue reconhecer essas palavras dentro da palavra embora, tal como nós a usamos hoje. Tratemos do primeiro tipo de derivação que podemos observar na Libras, aquela que consiste na alteração da forma de uma ou mais unidades formativas dos sinais. Como vocês podem ver nos exemplos aqui, nós temos uma forma primitiva do sinal e a forma derivada apresenta uma alteração que não poderia ser caracterizada como aqueles casos do português que chamei de afixação, porque na verdade a gente não acrescenta nada nem antes e nem depois do sinal. Na verdade, o que a gente observa é uma alteração em propriedades internas dos sinais e a gente acaba tendo uma mudança global. No primeiro exemplo aqui nós temos a formação do sinal pesquisa a partir do sinal perguntar. Então o sinal perguntar é feito assim, com um movimento, e o sinal pesquisa é feito assim por meio da repetição desse movimento. Observamos algo parecido com o sinal casa, a partir do qual se forma o sinal vizinho. Então o sinal casa é assim, o sinal vizinho é feito por meio de um movimento lateral, e o sinal favela é feito por meio de um movimento que consiste em torcer o pulso.
né? Então, de maneira a sugerir que a favela, enfim, é formada por casas que não têm aquele formato prototípico das casas, né? Observamos situação semelhante com o sinal problema de comunicação derivado de comunicação, o sinal comunicação é feito assim e problema de comunicação é feito assim, ou seja, há uma mudança no movimento desse sinal, né, indicando que problemas de comunicação ocorrem porque existe um bloqueio no fluxo da comunicação. Vemos o mesmo acontecer com outros sinais da Libras, né? A partir de árvore, nós podemos formar floresta, por exemplo. A partir de dinheiro, nós podemos formar rico. E a partir de ensinar, ou educação, nós podemos formar educação à distância, né? Reparem nesse caso que a ideia de a distância é expressa justamente por meio de um movimento em que as mãos se movem opostamente no espaço de sinalização. Vejamos agora alguns exemplos de composição na Libras. Vocês podem reparar aqui que nós temos a palavra igreja, formada a partir de casa e cruz, e ali a palavra escola, formada a partir de casa e estudar. Uma coisa bastante interessante que acontece nos compostos da Libras e que também acontece nos compostos das línguas orais é que as formas primitivas acabam sofrendo alteração dentro do composto. Então, o sinal de escola, por exemplo, não é feito exatamente como as suas partes seriam produzidas isoladamente, ou seja, casa e estudar. O sinal de escola é feito assim, ou seja, o movimento que liga as partes já sofreu uma alteração de maneira a indicar uma maior coesão entre as partes que formam esse composto. Assim como nas línguas orais, os compostos das línguas de sinais podem sofrer transformações, modificações em sua forma, a ponto de que os falantes daquela língua não sejam mais capazes de reconhecer aquela palavra como um composto, ou seja, não sejam capazes de identificar as partes daquela palavra. O exemplo que eu dei em português foi embora, e um exemplo na língua de sinais é o sinal água. Atualmente o sinal água é feito assim, só que etimologicamente, de acordo com essa pesquisadora, o sinal água vem de copo e beber. Com o passar do tempo, essas duas partes foram se juntando até virar um sinal simples. Um outro processo que nós observamos em português é a flexão, que consiste justamente na alteração da forma da palavra, mas dessa vez não para criar uma palavra nova, mas sim para agregar a ela informações gramaticais. Temos aqui um exemplo envolvendo verbos do português, né? Vemos que o verbo amar, por exemplo, ele pode apresentar formas diferentes. Por quê? Porque em português o verbo concorda com o seu sujeito. Então, se o seu sujeito é de primeira pessoa, a terminação do verbo no presente do indicativo será o. Se o sujeito do verbo for a primeira pessoa do plural, a sua terminação vai ser mos e assim por diante. Esse processo, como eu disse, não cria novas palavras, ele modula palavras, ele modifica a forma das palavras para agregar a elas informações gramaticais. Nós encontramos um processo semelhante a esse nas línguas de sinais. E esses processos estão sendo referidos aqui como processos de modificação de sinais, e não flexão, porque o processo, apesar de semelhante, não é exatamente aquele que nós observamos nas línguas orais. Esses são os processos de modificação que sabemos que acontecem na Libras. Temos dois grandes tipos, a incorporação e a intensidade. Vejamos agora alguns dos subtipos de incorporação. Comecemos pela incorporação de numeral. Esse processo consiste na alteração da configuração da mão de alguns sinais para expressar quantidades relacionadas àquele conceito. Então vejam, aqui temos as configurações usadas para os números de 1 a 4, tá certo? 1, 2, 3, 4. E alguns sinais, especificamente sinais relacionados a tempo, a pessoas do discurso, ordem, série escolar, vez e dinheiro, podem ter a sua configuração de mão substituída por uma dessas justamente para expressar quantidade relacionada a esses conceitos. Para ilustração disso, vejamos o sinal que expressa em libras a ideia de duração em horas. Quando esse sinal é feito com a configuração de mão em 1, ele significa por 1 hora.
Quando ele é feito com a configuração de mão em 2, ele significa por 2 horas, com a configuração de mão em 3, por 3, e com a configuração de mão em 4, por 4 horas. O mesmo acontece com o sinal mês, que tem a sua configuração de mão alterada, mais uma vez, para expressar diferentes quantidades relacionadas a esse conceito. Então, 1 mês, 2 meses, 3 meses e 4 meses. É bastante importante salientar que esse é um processo que acontece na Libras, mas que não tem um correspondente exato em português, o que mais uma vez reforça que nós estamos diante de 2 sistemas linguísticos independentes. Tratemos agora de um outro processo de incorporação chamado incorporação de negação. Esse processo consiste em modular a forma afirmativa de algumas palavras de maneira que elas passem a expressar negação. Então, no primeiro exemplo temos o sinal gostar, que pode ser feito assim, e sua forma negativa, que é feita assim. Observem que em todas as formas negativas há uma alteração da orientação da palma, que passa a ser para baixo ou para frente. Além disso, há também uma alteração na expressão facial. Há verbos que incorporam a localização. Uma subclasse de verbos que incorporam a localização são os chamados sinais locativos. Esses verbos são produzidos no lugar a que fazem referência. Um exemplo de sinal dessa subcategoria é o sinal cortar ou cirurgia. Não tem uma tradução exata para o português para esse sinal. Esse sinal, na sua forma neutra, é feito assim, mas ele pode ser realizado, por exemplo, perto do cabelo, quando você quer dizer que vai cortar o cabelo, por exemplo, ou no antebraço, quando você quer dizer que vai fazer uma cirurgia no braço, por exemplo, ou na face, quando você quer dizer que vai fazer uma cirurgia plástica, por exemplo. Então vejam que a forma do sinal varia em função do lugar a que esse sinal faz referência, né? E o sinal acaba sendo totalmente produzido naquela localização. Um outro exemplo de sinal dessa categoria é o sinal que eu estou aqui chamando como ausência, falta, porque, mais uma vez, não tem uma tradução exata para o português. Esse sinal aparece no sinal de limpar, com essa configuração de mão, mas ele também aparece, por exemplo, no sinal de neutro, né? Ou seja, você faz esse sinal em frente ao seu corpo para dizer que você é neutro em relação a uma determinada questão. Ele é feito em cima da cabeça para expressar, para indicar a ausência de cabelo, e a gente pode traduzir em português como careca. Na frente da testa, para indicar que você se esqueceu momentaneamente de alguma coisa, ou nos bolsos para indicar que você não tem dinheiro, por exemplo. Então vejam que esses sinais variam na sua realização em virtude do lugar a que fazem referência. Um outro conjunto de sinais que incorpora a localização são os chamados verbos direcionais ou verbos indicadores. Um exemplo de verbo dessa categoria é o sinal avisar. Reparem aqui no esquema que o amarelo representa a pessoa que está sinalizando, certo? Se essa pessoa quiser dizer que avisou alguma coisa à pessoa que está à sua frente, a pessoa em A, o verbo vai ser produzido dessa forma, ou seja, com o movimento partindo do sinalizante na direção da pessoa a quem ele avisou. Se ao contrário foi A que avisou ao sinalizante alguma coisa, dessa vez o sinal ele sai da posição de quem avisou na direção de quem é avisado. Esse sinal também vai apresentar a forma que aparece ali embaixo, quando, por exemplo, o sinalizante quiser dizer que B avisou alguma coisa a C. Então, nesse caso, o sinal é feito dessa forma. Então, vejam que o mesmo sinal pode apresentar diferentes formas, justamente porque esse sinal é capaz de incorporar a localização que se refere ao seu sujeito e ao seu complemento. Há alguns sinais na Libras que têm a propriedade de incorporar o formato dos objetos a que fazem referência. Exemplos de sinais. Um exemplo de sinal que incorpora o formato do objeto a que faz referência na Libras é o sinal pegar. Como vocês podem ver nas imagens aqui, o sinal pegar apresenta diferentes formas de acordo com o objeto a que faz referência. Quando a gente quer dizer algo como pegar uma sacola, o verbo pegar é expresso em Libras através dessa configuração de mão. Quando a gente quer dizer pegar copo, o verbo pegar em Libras é expresso dessa forma. Pegar xícara,
a configuração de mão agora vai ser essa, e por fim, pegar livro, a configuração de mão vai ser essa. Reparem que no português nós temos uma única palavra para pegar, e em Libras a palavra pegar se manifesta de formas diferentes justamente porque ela tem essa propriedade de incorporar o formato do objeto a que faz referência. Mais uma vez, exemplos como esse reforçam que nós estamos diante de dois sistemas linguísticos independentes, ou seja, que a Libras não é uma representação manual do português e, portanto, é uma língua que tem que ser respeitada como tal. Uma outra forma de modificar os sinais da Libras é justamente relacionada à expressão de intensidade. Alguns sinais apresentam uma mudança na sua forma quando querem expressar, por exemplo, agregar ao seu significado o conceito de muito. Por exemplo, o sinal paciência é normalmente feito assim, mas se você quer dizer que alguém tem muita paciência, a configuração de mão, originalmente assim, passa a ser essa, e o sinal muita paciência é feito dessa forma. Claro que, além da mudança na configuração de mão, também ocorre mudança nas expressões faciais e nas características do movimento. Algo parecido acontece com o sinal experiência, dessa vez não é a configuração de mão que muda, o sinal experiência, tanto na forma não intensificada quanto na forma intensificada apresenta a mesma configuração, porém o movimento, que na forma não intensificada é assim, é ampliado no caso da forma intensificada. Na videoaula de hoje, nós discutimos processos com base nos quais a Libras forma novas palavras e também processos através dos quais a Libras modifica formas das suas palavras para agregar a elas significados gramaticais. Entre os processos de formação de novas palavras na Libras, nós vimos aqueles casos em que há uma alteração em pelo menos uma das unidades formativas e os casos de composição. Já entre os casos de processo de modificação de sinais, nós vimos a incorporação de numeral, negação, localização e formato e também a intensidade. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e a gente se vê na próxima. Até lá!